aí com vocês. Boa tarde. Vamos aguardar aí o pessoal chegar. Mandar um aviãozinho, vou chamar o convidado aqui. Teve um imprevistozinho bem rapidinho, mas consegui chegar. Boa tarde. Vamos dar um aviãozinho aqui. Vamos lá. Ronaldo, bem-vindo. Boa tarde. Queria perguntar se vocês estão me ouvindo. Normal. Por favor, digam aí. Que aqui é outro fone. Não sei se está pegando esse áudio. Digam aí se está pegando. Vou chamar logo o convidado aqui. Pronto, vou chamar aqui. Olá, querido. Tá ouvindo? Olá, tô ouvindo. Muito bem. Graças a Deus. Ele é novinho aqui, eu só perguntei logo. No começo da live estava bem baixinho, mas quando você perguntou se tava ok, melhorou e agora Oi. tá bem bom. Certo. Ótimo. E aí, meu querido, como é que você está? Desculpe o atraso aí. Corri para chegar aqui. Imagina, é que a mensagem que você mandou pelo perfil do seu esposo ficou naquela solicitação oculta e eu não tinha visto. Mas tudo bem, tudo bem. Pelo menos eu tentei. Não, imagina, eu Ó, não marquei nada hoje porque como tinha a sua agora às 4h30 e a minha às 8h, então eu falei, hoje eu vou ficar por conta de ficar quietinho em casa. é que eu precisei realmente resolver umas coisas, mas cheguei a tempo. E Sem aí, minha problema. gente, como é que vocês estão? Como é que tá? Como é que foi o dia aí? O seu dia? Olha, eu não sei se você viu lá nos meus stories, no meu Instagram pessoal, meu gato teve um probleminha Sim, ontem. eu vi. Então, eu tô desde ontem por conta dele, né? E nós fomos dormir já era mais de 1 hora, então hoje eu deixei ele descansar. Ele dormiu até meio-dia e eu tô cuidando, né? Indo atrás. Mas ele tá bem quietinho lá descansando e eu fiquei só, bem calminho, regando planta. Bem, um dia bem light hoje. Mas estou bem, só foi um susto com ele, mas ele tá bem. E aí eu vim para cá, né, me preparar, dar uma lida de novo no texto. E por aí, como é que foi? Corri desde manhã cedo, mas estou aqui, graças a Deus, ficou tudo em paz, o dia tranquilo, né? Na proteção divina aí. Ontem foi aniversário da minha mamãe, ela fez mais um aninho. 18 Ah, aninhos ela fez. Não posso parabéns para ele. revelar, eu não posso revelar aqui, né? Porque, enfim, faz parte. Mas ela fez mais um ano e ontem a gente foi para um local mais, né, tranquilo, não foi muita gente, porque senão Uhum. ia ficar. Pronto, aí a gente precisa também participar desses momentos, né? Enquanto eu sei que a morte não existe, mas enquanto a pessoa estiver aqui com a gente, aproveitar, né? Sim. Fazer o máximo que puder. Aí a gente deu uma organizadinha, fez uma coisa simples, mas de coração, né? A família estava reunida, foi poucas pessoas, mas graças a Deus tudo certo hoje também. Ela relaxou um pouquinho hoje, está em casa já, tudo certo. Que bom. É bom, é importante. Sim, minha mãe fez aniversário mês passado também. A gente fez, não tá podendo fazer coisas muito grandes, né? Mas fizemos aí um bolinho, uma coisa pequenininha para nós aqui em casa. Com a minha sobrinha, né? A neta dela, já fica toda feliz. Tá ótimo. Bom, gente, a live aqui, eu tô estudando o livro Mereça Ser Feliz, como ele comentou nos stories lá, de Hermância do For. E ele explicou lá, né, que ela fez parte aí, contribuiu com a codificação espírita junto com Kardec, né? Uhum. E hoje o capítulo 6, Inteligência Intrapessoal, certo? Para quem não conhece, esse modelo aqui que eu tenho é do antigo ainda. Que eu tenho não, né? Da minha mãe. Que todos os livros aí que eu pego é dela, não é meu não. Prestado.
E hoje é o capítulo 6 e eu começo aqui com a prece, como sempre, e termino com a prece. Aí eu queria perguntar aí, se o seu nosso querido colega aí, convidado, que é a live do convidado, né? Queria fazer a prece inicial, afinal. Tanto faz. Por mim, o que você preferir tá ótimo. Eu não me importo. Então, fazer a inicial, certo? Tá bom. Vamos lá. Jesus, mestre amigo, obrigada por esse momento de aprendizado. Obrigada por nos proteger, por nos guiar no caminho do bem, no caminho do entendimento, do bom senso, da esperança. Obrigada à espiritualidade amiga deste trabalho que está conosco sempre. E abençoe a todos nós neste momento, nos intua, nos envolva. Muito obrigado, Jesus. Que assim seja. Bom, já que o texto não é tão longo, eu Uhum. posso ler metade dele. Se você quiser também ler o restante, fica à Uhum. vontade. Quer começar a ler? Dá uma lidinha, paradinha, comenta. Seria melhor. Pode ser. Deixa eu tomar um golinho de água. Toma, engole. Então vamos lá. Capítulo 6, Inteligência Intrapessoal. E começa com uma citação do Livro dos Espíritos, questão 967. A pergunta é: em que consiste a felicidade dos bons espíritos? E a resposta começa dizendo assim: em conhecerem todas as coisas. E aí continua, mas eles destacam esse trecho, né? Já nessa afirmação do Livro dos Espíritos, eu acho interessante porque essa é uma afirmação, né? Onde está a felicidade dos bons espíritos em conhecer todas as coisas. E em vários momentos na codificação, tanto no Evangelho quanto no Livro dos Espíritos, em vários momentos, e outros autores, né? Eles colocam aquela frase, né? Conhece-te a ti mesmo. Tem um outro momento que fala assim, espíritas instruí-vos, né? Então estão sempre sugerindo que a gente se conheça, né? Que a gente estude, que a gente saiba quem nós somos e tal. Então, ele já dá uma prévia aí pro estudo. Daí o texto dela. O estudo dos pilares básicos da boa convivência é como janela que se abre para o grande sol da experiência e da felicidade. Conviver é possibilidade conferida a todos. A boa convivência, porém, é para quem deseja crescer e educar-se. Boa convivência não é somente polidez social. Consignemos como pilares dessa arte de relacionar o alto amor, o autoconhecimento, o afeto e a ética. Então, nesse primeiro momento, eles colocam essa coisa da boa convivência. Conviver é uma coisa que todos fazem, né? Todos é para todos, não há distinção. Mas a boa convivência é uma convivência saudável, é para aqueles que desejam crescer e se educar. Só que eles chamam a atenção, nessa boa convivência não é só polidez social. Então, é diferente de você vestir uma máscara e fingir ali, né? Alguma coisa por questão de bons modos, etiqueta, educação, nada do tipo. Ela está mais ligada ao alto amor, autoconhecimento, o afeto e, sim, claro, a ética. Estudemos alguns ângulos do amor a si mesmo, por se tratar do pilar mestre das relações saudáveis, duradouras e gratificantes. Sem conviver bem consigo, amando-se, não haverá harmonia nas interações humanas com o outro. A vida que nos circunda é rica de elementos indutores do mundo íntimo. Nenhum deles, porém, é tão expressivo quanto o contato interpessoal.
respostas emocionais são acionadas a partir da convivência, desenvolvendo um novo mundo de sentidos para quem dela faz parte. Renova-se a criatura a cada novo contato. Cada episódio da interação humana é um convite ao crescimento, ao estabelecimento de novos valores na intimidade. Mesmo os desacordos e desencontros constituem escolas oportunas de reflexão e reavaliação da vida pessoal. Então, esse trecho também eu acho bem interessante, porque é uma coisa que a gente lê bastante em toda a codificação, em todos os livros espíritas e de outras, não só religiões, mas filosofias, enfim, de que essa coisa da experiência, né, da interação humana e as oportunidades que são oferecidas, né, através de cada situação que a gente enfrenta, como uma nova oportunidade de aprendizado, de crescimento, de superação, né? Sejam dificuldades de ordem material, de ordem emocional, né? No caso aqui a gente está estudando a ordem emocional mais, né, psicológica, mais espiritual, mas assim, todas as situações que acontecem com a gente são oportunidades, né? Mesmo que elas não sejam agradáveis, confortáveis, prazerosas, elas são oportunidades. E, diga-se de passagem, proporcionadas por Deus. Afinal, a gente está aqui por causa dele e com um propósito, né? Que é a nossa evolução. E aí eles vão começar a falar agora, vão dar um exemplo, né? Analisemos um fato ilustrativo da rotina humana. Um coração amigo, em um momento de atribulação íntima, discutia celebremente com as imagens mentais que formulava acerca de um ente querido de sua convivência. Envolvido em suas mentalizações, discutia, revidava e era tão descontrolado o seu estado emocional que gesticulava mãos e rosto, sem se dar conta que as pessoas à sua volta lhe observavam, uns com preocupação, outros com chacota. Ele estava em plena fila de um banco para quitar uma conta telefônica. Esse tem sido um quadro comum, o retrato fiel de como lidamos conosco em relação aos outros. Um dos pilares da boa convivência, se não o principal. Nesse caso, o companheiro estava em litígio com os seus próprios sentimentos relativamente a alguém. Era uma briga mental. Então, nesse exemplo, eu, pelo menos, me identifiquei muito com ele, porque, assim, eu lembro quando a gente estava, antes da pandemia, trabalhando no centro espírita, aí algumas pessoas vinham para mim e falavam assim, nossa, eu queria ser que nem você, paciente, né, tranquilo. Aí eu olhava para a pessoa assim, sabe aquela frase de Jesus? Pai, perdoa porque ela não sabe o que diz. De tranquilo, de paciente, eu só tinha cara. Por dentro, eu fico exatamente como nesse texto, né? Eu posso não colocar para fora, mas por dentro, as coisas que muitas vezes me ferem, nossa senhora, quanta discussão, quanto bate-boca, quanta coisa eu travo com a pessoa na minha cabeça. Tipo, sabe? Eu posso não externar, mas isso fica tudo dentro. E quando eu li isso aqui, eu sei lá, eu achava que só. Não é só eu que sou assim, mas a gente nunca pensa que outras pessoas também são. E eu fico exatamente assim. Aí eu fico pensando, será que eu fico também com essas caras e bocas e tudo mais? Porque mentalmente eu tô ali, é como se fosse uma cena de filme passando na minha cabeça. E falar desse silêncio, né, que a gente tem que ter em relação à boca. Mas eu ouvi muito o Flavinho falar uma vez na live que esse silêncio tem que ser dentro da mente também, né? É a questão da paz interior, a construção da paz interior, o
O silêncio, na hora de silêncio, você aprender a se calar e calar o coração, acalmar o coração, a mente. Porque realmente a maioria das vezes a gente está calado, mas está com vontade de gritar, de falar mal de fulano, de dar uma tapa ali, de fulano e cicrano, e aquela coisa tudo na cabeça ali. Eu quero falar e não posso. Eu estou aprendendo, ainda não posso, mas infelizmente, tem dias, né, que é o processo, na verdade. Tem dias que a gente Uhum. consegue, tem dia que não. Teve um dia que eu consegui, meu filho, graças a Deus, fiquei em silêncio. Silêncio, silêncio, silêncio. E eu procurei dentro de mim respirar e pedir auxílio, né, espiritual, né? Fiz a prece e tal. Porque eu sabia que não ia adiantar eu estar só com a boca fechada. Eu tinha que me acalmar. Porque a gente sabe que pensamento é força. A gente sabe que o que a gente está sentindo atrai, né? Então, eu procurei também, me forcei assim, eu tenho que me acalmar. Aí eu pedi ajuda. Porque tem hora que a gente não consegue se acalmar mesmo. A gente tem que aprender a pedir ajuda. Né? A gente não é autossuficiente, né? Eu não, ainda tô longe de conseguir. Tem, que nem você falou, tem situações que eu consigo, tem É outras que não. processo. Até o outro dia o Anderson, né, o guri, que Uhum. comentou comigo, né, numa situação, ele falou, né, a gente tem que ver esses irmãos como irmãos enfermos, né, também, né? Em muitos momentos, principalmente quando a gente fica, né, com esses sentimentos de revolta, né, de fúria, né, esses acessos, nós também estamos enfermos, né? Nós ficamos enfermos quando estamos assim. E esses irmãos nossos, quando nos ferem, seja com palavras, seja como for, também estão enfermos. Então, estamos todos, né? E aí, né, como dizem várias literaturas espíritas, Jesus é o remédio. Né? O que, que ele faria? Busca na prece o remédio, Isso. né? A oração que foi que você falou. O difícil é a gente lembrar de fazer prece quando está com sangue fervendo. É Mas é respirar isso. primeiro, né? Respira primeiro para voltar as ideias, o sangue voltar a circular, porque isso não tem condição, não. E você não raciocina nesse momento, você não consegue. Não. O Aloysio entrou, falou, chegou tarde, mas cheguei. Chegou, mas que importa que você chegou, meu querido. Bem-vindos aí, Dani, Aloísio. Cadê? Tá caindo. Jacira, Norma, quem mais? Deixa eu ver aqui. Cadê? Ai, Jesus. Dani, Aldenice, Jacira. Vitor, que está conosco, né? Está em segundo plano aí, e a Luísa. Vamos lá. Aloysio, estamos todos internados nesse hospital, escola É, chamado Terra. Exatamente. com certeza. Vamos lá. Esse estado de ensinamento, a vivência mental das relações, interessante. Esse estado de ensinamento, que é a vivência mental das relações, tem sido uma tônica dos dias atuais, face ao contínuo mascarar do mundo íntimo que o homem moderno tem se imposto na garantia da satisfação de seus fins em sociedade, nem sempre podendo externar o que sente a quem deveria, então passa a formular para si mesmo o que gostaria de expressar ao trem ante a pressões internas das discordâncias, dos agastamentos, das traições, dos gestos impensados e de tantos outros lances dos conflitos do relacionamento. A questão em análise é fundamental para o entendimento dos laços que construímos com as pessoas de nossa rotina diária. O problema não é como convivemos com o outro, mas sim como convivemos com o que sentimos e pensamos em relação ao outro. Eita! Pode parar aí, meu filho, que tem muita coisa para falar já. Como é que a gente se relaciona, né? É aquela questão, muitas vezes a gente coloca expectativa. Voltou. É aquela Voltei. questão da expectativa que a gente coloca no outro, né?
achando que o outro vai mudar do jeito que a gente quer, a gente, fulano tem que fazer isso, isso e isso. Mas a gente tem que aprender que a gente também tem um amadurecimento aí, né? É certinho, o outro também tem um tempo. Ele sente de uma forma, a gente sente de outra. Mas é muito difícil a gente aceitar isso e conviver com isso. Porque a gente, fulano não vai mudar nunca não, fulano não muda nunca, não vai. Não, nem acredita às vezes na outra pessoa que ela vai mudar. Então, de tanta expectativa que a gente coloca. A gente acha que aquela pessoa ali não tem futuro, não vai mudar, como se só você conseguisse alguma coisa e a outra não, né? Isso aí é bem... Uhum. E não é a primeira vez que eu ouço, eu ouvia também numa palestra com um rapaz chamado, um homem, já um senhor, já é vô e tal, que fazia palestra lá na casa espírita que eu frequento, chama Silvio Lemos. E eu não sei de quem que é a frase, mas ele usava bastante essa frase de que nós não controlamos o que as pessoas fazem, nós não controlamos o que acontece com a gente. A única coisa que a gente controla é o que a gente faz com aquilo que chega até nós. É o que a gente faz com aquilo que nos acontece, né? Como nós reagimos e como nós sentimos com relação às situações, né, do nosso dia a dia. Isso é a única coisa que a gente controla. Né? Nem o outro e nem a vida, só nós mesmos. E é o que ele coloca aqui. O problema não é como que a gente convive com o outro, mas sim como convivemos com o que nós sentimos e pensamos em relação ao outro. Então o esforço está aí. Muitas vezes a gente fica... pode chegar até a perder a encarnação porque a gente foca em mudar o outro. E só ele pode mudar a si mesmo. Né? Enquanto ele não muda e você tiver que conviver com essa pessoa no seu caminho, aproveita, né? Aproveitemos, né? Não para o outro, para mim também. Aproveitemos porque é uma ferramenta, né? É uma oportunidade para a gente se autoconhecer, para a gente se autoburilar, para a gente se aperfeiçoar, para a gente superar as nossas dificuldades. Né? Quais dificuldades? De ter mais paciência, de ter mais tolerância, de saber calar, né? De não querer estar sempre certo. Às vezes é melhor calar, né? Só que ele fala aqui, nós convivemos com o que sentimos e pensamos. Então é que nem você falou, não só o silêncio da boca, mas também da mente, né? Como que está a nossa mente com relação ao outro. Tudo isso é exercício. Então, por isso a boa convivência consigo mesmo é o princípio seguro de equilíbrio para uma interação proveitosa. Tal princípio consagra a necessidade de revermos os males da convivência, prioritariamente em nós mesmos, antes de quaisquer cobranças ou transferências de responsabilidade. É o imperativo de estabelecermos acordos conosco a partir de um balanço e avaliação, sobretudo que envolva os atos que nos vinculam a esse ou aquele coração. Ainda que alguém divida conosco a rotina dos dias ou as circunstâncias passageiras e seja divida conosco a rotina dos dias ou as circunstâncias passageiras e seja necessitado de corretivo, precisamos habituar a sondar as nossas disposições íntimas antes de qualquer investimento no outro. Estar consciencialmente ajustado para somente depois partir de forma elevada em direção às necessidades do crescimento alheio, pois do contrário, perdemos a autoridade e o controle necessários para ser agente de educação e alerta para o próximo. Isso daqui me levou lá para trás na minha infância, porque aqui em casa nós somos em 4 irmãos, né? Eu sou o mais velho, depois são 2 meninos, 2 meninas. Eu sou mais velho, o segundo também é meu irmão, né? Depois vem as 2 meninas. Esse meu irmão, né, o segundo, pensa naquela pessoa que não consegue ver ninguém quieto. E assim, eu tenho 34 anos, hoje ele tem 33.
Depois de grande, continua a mesma coisa. Assim, está todo mundo interagindo e tal na festa de família, ele é a pessoa que faz piadinha com todo mundo, né? Todo mundo ri por causa dele, porque ele é engraçado e tal. Sempre foi assim. Só que quando era pequeno, né, a gente é diferente, então foi aquela criança que provocava o tempo todo. Ele ficava feliz, e hoje em dia ele confessa isso, né? Ele ficava feliz de provocar, me ver bravo, da gente brigava, aí nossos pais brigavam com os dois e deixava, sei lá, de castigo sem ver televisão. Ele não se importava, porque daí ele ia empinar pipa. Eu não gostava de empinar pipa, então eu ficava bravo. E ele ficava feliz. Então, ele era esse tipo de pessoa que gostava de provocar. E aí eu tenho uma lembrança da minha mãe falando assim para mim, porque teve um momento, mais chegando perto da adolescência, que a gente acaba ficando mais rebelde. E aí eu lembro que eu ficava irritado e eu batia nele. A gente brigava. A única pessoa com quem eu briguei na vida foi ele. E aí eu batia nele. Aí, só que eu fazia isso às vezes na frente da minha mãe, porque eu já estava sem paciência. E aí minha mãe falava assim: como é que eu posso fazer alguma coisa? A gente antes te dava até um voto de confiança, mas agora você bate nele na minha frente, né? Então, que confiança que eu posso te dar? Né? Que crédito que eu posso te dar? Então, esse trecho aqui me lembrou dessa situação que a gente pode relacionar fazendo uma analogia, né? Porque ele fala, primeiro, antes de querer corrigir o outro, corrija a si mesmo, né? Sonda as suas disposições íntimas, né? Primeiro estar consciencialmente ajustado para depois, de uma maneira elevada, partir em direção às necessidades do crescimento do outro, porque do contrário a gente vai perder a autoridade e o controle necessário para ser agente de educação e alerta. Então era o que acontecia comigo. Eu me desequilibrava completamente e, como diz o seu Madruga do Chaves, né, queria construir o ser humano na violência física. Eu perdia completamente a autoridade ali, né? Eu não ia construir nada, eu só ia piorar a situação. Então, primeiro, o Aloysio falando, ainda bem que eu gosto de bonsai e não de boxe. É engraçado, Aloysio, eu nunca briguei com ninguém. Isso que assim, eu sofri bullying na escola a vida inteira, mas a Também. coisa Somos dois. pesada de me sentir mal, sabe? De chegar mal em casa e tal, me retrair. Mas a única pessoa com quem eu brigava era o meu irmão. Ele me tirava do sério. Minto, isso é uma coisa que a gente precisa mudar. Que eu penso assim, né? Como filosofia de vida. Ninguém me tira do sério, ninguém tira a minha paciência. A Paciência gente não não. tem. Exato. Paciência é uma virtude. A gente não fala que quando a gente morre não leva nada, só o que a gente é, né? O que a gente conquistou de bens imateriais, as virtudes ninguém leva. Se alguém está levando uma virtude, que nem a paciência, é porque a gente não tem ainda. A hora que a gente tiver, ele vai poder pisar na minha cabeça, não vai acontecer nada. Então não é ele que tira minha paciência. Eu não tenho paciência ainda. É um processo. E eu também passei por essas coisinhas de escola, né? Voltou. E eu Voltou. me Voltou. deixei levar ali, naquele momento ali. E me deixei ofender, absorver muita coisa. Me preocupava demais com o que os outros pensavam de mim, falavam. Eu deixava de fazer algumas coisas por conta de outras pessoas. Às vezes dizia que estava bem, mas não estava. Hoje eu estou aprendendo a fazer ao contrário, né? Expressar mais um pouquinho, externar mais um pouquinho meus sentimentos, não me importar tanto. Claro que você não vai deixar de ouvir conselho, porque tem pessoas que vêm até você te ajudar, né? É você aprender a filtrar, é não ouvir tudo. Porque se você ouvir tudo e viver em função dos outros e viver para agradar todo mundo, não, você não vive, você adoece. Você não, às vezes nem sabe nem o que você é, na verdade. É falando, faz isso, é bom, faz isso, aquilo, é bom. Mas o que você quer, o que você gosta de fazer, né? Então tem que ter essa reflexão, esse momento de você pensar o que eu realmente sou, o que eu realmente gosto de fazer, para que eu vim para cá, né?
Então, esse momento é muito importante. E você ficar ouvindo todo mundo, de todos os lados, você não vive. Entendeu? Mas eu era assim, Uhum. Eu, infelizmente. eu, esse capítulo que caiu para eu fazer junto com você, não foi por acaso, assim. Eu não, muita coisa eu não era, eu sou, né? Só que nem você falou, tô aprendendo. Semana passada, semana retrasada e semana passada eu passei por umas situações também em que eu não fiquei bem com o que eu ouvi e a pessoa que me falou o que eu ouvi, ela não fez por mal e ela não pensa daquela forma. Mas sabe aquela coisa que a gente faz sem pensar e não é por mal? Eu sei que ela pensa o contrário do que ela falou, mas ela falou. E aquilo, naquele momento que eu já estava fragilizado, porque eu ando trabalhando bastante, nem as lives eu consigo ver às vezes, e me feriu de alguma forma. Eu não fiquei chateado com a pessoa, eu fiquei chateado com o que eu ouvi. Isso eu consegui separar muito bem na minha cabeça. Eu voltei para casa, eu falei, eu não vou falar disso agora porque eu não estou bem. Então eu vou discutir com essa pessoa que eu me dou bem. Hoje eu me dou muito bem com ela. Mas se eu falasse, eu ia discutir. Fui para casa e aí a gente continuou brincando um com o outro, né? Todo mundo brincando, rindo, sabe, super bem. Só que aquilo ficou na minha cabeça, né? Aquela coisa de ficar martelando, martelando. Só que eu tentei me vigiar para não produzir as discussões na minha mente, e sim de que forma eu posso abordar esse assunto para que, de uma maneira adulta, né, a gente converse e eu explique, olha, eu sei que não foi por mal, mas não me fez bem, né? Então, né, só queria te dar o alerta porque eu sei que você também não pensa dessa forma. E eu fiquei pensando nisso, conversei com um amigo meu, pedi um conselho. Ele falou, realmente, eu não concordo com isso que foi dito, não acho certo, mas você pode conversar numa boa, enfim. E aí, quando aconteceu de novo, você vê, a pessoa não pensa assim, ela não concorda com isso, mas ela fez a mesma coisa duas vezes. Então, é uma coisa de hábito, sabe? Dos nossos maus hábitos, que às vezes a gente faz sem pensar. E aí eu mandei, né, eu chamei para conversar, falei, viu, eu tô passando por umas coisas assim, assim, assado e tal, essas coisas que eu ando ouvindo e tal, eu não acho legal por conta disso, daquilo. E aí ela falou, nossa, eu nem percebi, se eu falei, eu juro que foi na brincadeira e tal, mas eu vou prestar atenção e ficou tudo bem. Eu coloquei para fora, não fiquei me martirizando, criando conflitos na minha mente. Eu consegui conversar, a pessoa entendeu, eu vi que realmente não foi por querer, ela me pediu desculpas e ficou tudo bem. Então, eu consegui fazer isso uma vez. Só que na maioria das vezes, eu guardo para mim, me revolto, gero conflito na minha cabeça e isso estoura onde? Na minha depressão, na minha ansiedade, na minha Corpo, né? pressão alta, né? Minha pressão vai lá em cima. Só porque eu fiquei nervoso, minha mão chega a ficar formigando porque eu fiquei nervoso com a pessoa. Quando eu fico assim, ou é a cabeça, ou a garganta, ou o estômago. O coração acelera aquelas coisas todas, né? Preocupação aí é assim, desnecessária. Quando se pode você conversar com a pessoa de uma forma adulta, né? Não tem como você resolver alguma coisa sem entender, sem colocar nos pratos limpos ali e tentar resolver com a outra pessoa. Não tem como resolver de outra forma. Então Uhum, você tem que ouvir os dois lados, o seu e o outro, realmente se foi a intenção dele ou não. E tudo se resolve numa conversa mesmo. Às vezes você passa anos e anos por conta de uma coisinha pequena como foi essa. Você podia muito bem ter guardado, se revoltado, guardado raiva, e quem ia se prejudicar era você mesmo, né? Então, é aquela questão, a escolha. Aconteceu aquilo ali e você escolheu resolver. Mas, infelizmente, a gente acaba escolhendo o outro lado, que é se uhum. revoltar. E reflete no corpo físico. Como eu tenho Isso. já o coração debilitado, então vai para a pressão. Quem tem o estômago debilitado, vai para o estômago, né? Assim vai. A gente sofre, né? Aí que os espíritos falam para a gente se ame mais, né? Cuide mais de si. A gente fica achando que é para ser egoísta. Não. É para a gente não ficar guardando essas coisas, essas energias que machucam a gente. E uma coisa que eu também estou aprendendo, como você falou no início da live, cada um é responsável pelo que pensa, pelo que fala, pelo que faz. E eu, infelizmente, me preocupo um pouco em excesso, com coisas pequenininhas.
E eu acabo, assim, me colocando em situações, não coloco em situações, eu coloco em, por exemplo, uma pessoa age de uma forma, eu me preocupo excessivamente, mas é ela que fez, entendeu? Aí eu acabo colocando uma carga que não é minha. Aí eu tô aprendendo a deixar, tirar essa carga, por quê? Já aconteceu de eu ficar sem energia nenhuma do corpo, nada. Sem vontade de fazer nada no outro dia, porque eu absorvia muita coisa que não era minha, entendeu? Absorvia muito, aí eu tô aprendendo a não fazer isso. Tem até um grande, um velho amigo aí. Velho não, né? Um velho espiritual, mas conheci um pouco tempo, mas ele falava muito pra mim isso, pra eu não estar ouvindo muita coisa, filtrar, se blindar, não absorver, porque eu tava sem energia nenhuma pra nada, nada, nada em casa. E acontece mesmo. Com certeza. É, Eu posso ler daqui, se quiser ler, quer ler, eu leio. tanto faz, se você quiser que eu continue lendo, eu posso ler. Se você quiser ler, a gente faz da forma que você prefere. O cachorrinho aqui começou a participar da live. Pode ler, vai, deixa ele dar uma paradinha aqui. Tá bom. Deixa eu só, o Herculano João falou, é importante a todos os momentos se olhar no espelho e se colocar no lugar do próximo. E o Aloísio falou, devemos ser filtros e não esponjas. Exatamente. Até o outro, quando o outro machuca, quando ele fere, pode ter um motivo por trás disso, né? Tem muitos casos assim que a pessoa ela foi tão machucada que hoje ela machuca antes de ser machucada como um mecanismo de defesa, né? Então muitas vezes é que nenhum pensa um animal que foi maltratado, né, por uma pessoa, aí chega outra querendo ajudar, ele não quer ser maltratado de novo, então é provável que ele ataque para se defender, sem saber que ele vai ser ajudado, né? Mas ele não sabe disso, então mesmo quem está atacando muitas vezes precisa de mais amor, né? Consideremos ainda que muitas vezes, após nossos autoexames, poderemos perceber mais claramente a necessidade de mudança, tão somente em nossos atos e decisões. O descuido nesse setor da conduta nos leva a detectar obstáculos somente na órbita dos que partilham-nos as vivências, enseguecendo-nos para as descobertas extraordinárias que poderíamos fazer sobre nós próprios, quando dispomos ao mergulho no estudo das nossas reações uns frente aos outros. Essa postura é a bússola das relações, indicando-nos a hora de calar, o momento de agir, o instante de corrigir, a ocasião de discordar e o ensejo de tolerar. Leis que conduzem-na ao patamar da caridade. Então, aqui eles estão chamando a atenção da gente para questões da gente realmente se conhecer, se estudar, porque senão a gente fica tendencioso a procurar defeito nos outros, falha nos outros, onde os outros podem melhorar, e a gente, né, olha que interessante, enseguecendo-nos para as descobertas extraordinárias que poderíamos fazer sobre nós próprios, né, se a gente se dispor a mergulhar no estudo das nossas reações frente uns aos outros. Então, é oportunidade de autoconhecimento, né, essas dificuldades, esses embates, discordâncias, né, divergência de opinião, é um convite para autoexame, para ver, né, qual seria a nossa reação mais instantânea, né, qual que a gente está sentindo ali no calor do momento, né? Isso mostra muito do nosso passado primitivo, né, onde sentimentos primitivos como o ódio, a vingança, né, muitas coisas que outro momento foram importantes para a nossa sobrevivência enquanto seres primitivos, agora já não são mais. Eles fizeram parte de nós, né, da nossa história. Agora é o momento da gente transformar eles, né? E isso não quer dizer engolir, porque aí a gente também fica enfermo. Aí no próximo parágrafo, né, ele coloca a gente conseguir
né, através dessa, dessa conduta, né, dessa reforma, desse novo método, né, diante da vida, a gente consegue saber qual que é a hora de calar, qual que é a hora de agir, de corrigir, de discordar ou de tolerar, né? Em qual momento a gente pode e a gente deve e não deve ter determinadas ações. E aí ele finaliza o parágrafo dizendo: são as leis que conduzem, né, ao patamar da caridade. Então, saber dosar tudo isso e a hora certa de fazer as colocações para quem, em qual momento, né? Às vezes você pode sim e deve fazer, mas não nesse momento, espera um pouco, né? Então, isso tudo é caridade também, porque é caridade com o outro que também está aprendendo, não está isento ao erro, e é caridade com a gente, porque se a gente age no calor da emoção, nós vamos nos ferir, né? Como eu falei, tanto eu quanto minha mãe somos assim. A gente fica nervoso, nossa pressão vai lá em cima. Então a gente está se ferindo, né? Então se acalma. É uma caridade conosco mesmo. É verdade. Quer fazer uma E às colocação? vezes a gente. Vou continuar. E às vezes a gente Ô, Babi, seu áudio acha. ficou Oi? muito baixo. Tá melhor? Ah, bem melhor. Vamos embora. Muitas vezes a gente, por orgulho, acha que, eu não vou perdoar fulano não, eu não vou desculpar fulano não, porque fulano não merece isso, aquilo. Acha que você está fazendo a coisa certa, mas não está se respeitando, né? Está se prejudicando. Então vamos lá. Essa Ah, interior, essa aqui, esse mesmo. Essa interiorização estudada pelas modernas ciências psicológicas recebe o nome de inteligência intrapessoal, competência pela qual dominamos amplo espectro de habilidades como a empatia, a assertividade e a autorrevelação. A socialização, princípio contido nas leis naturais, estabelece o encontro das singularidades humanas, objetivando, sobretudo, essa viagem à intimidade da individualidade. Quanto mais rápido penetramos nesse caminho educativo, mais identificaremos as razões das refregas do relacionamento, conquistando a paz e alegria nas relações, visão e equilíbrio para conosco, né? Face ao exposto, conclui-se sobre a indeclinável necessidade de avaliações permanentes no trabalho da autodescoberta, estudando os reflexos perturbantes das relações que edificamos, a fim de aquilatarmos com exatidão a origem de nossas reações. Então, fala muito aqui do instinto, né? De tudo aí que a gente ainda tem, que precisamos mudar, que trazemos algo de outras existências, né? Que de início, quando você tem a atitude aí de colocar um novo hábito no seu dia a dia, é difícil porque você não estava acostumado, né? É um espaço diferente, né? Um espaço novo. Qualquer coisa nova que você for fazer, você de início às vezes tem medo, né? Acha que não vai conseguir, nem começou, acha que não vai conseguir. Às vezes aquilo ali é uma habilidade sua que você não sabia que tinha, mas tinha, né? A gente não vai descobrir algo se não tentar. Antes de fazer, não vou dar, vai dar certo não. Bem antes de fazer alguma coisa, você já diz que não vai dar certo, né? Por exemplo, você praticar paciência, praticar caridade, ou então praticar realmente uma habilidade sua aqui, por exemplo, a escrita, né? Ou a parte verbal, oral, né? A oralidade. Então, depende muito do que você se afina, não é? Mas contanto que você tenha a atitude de realmente querer aprender e de usar aquilo para o bem do próximo, para o seu bem. Porque tem aquela questão de como saber usar aquilo, né? Você faz um curso, uma faculdade, alguma coisa, e você aprende aquilo ali. Mas o que você vai fazer com aquilo, né? Você vai ensinar alguém, você vai usar para o bem, você vai fazer o quê? Não é só para você, você vai guardar tudo para si, né? É importante a questão do autoconhecimento, do aprendizado, mas você tem que fazer com alguma coisa com aquilo, né? Você pode ajudar alguém que não entendeu ainda,
algum aspecto ali. Ela está com dificuldade em alguma coisa, você ajuda, né? Então, todo mundo, com tanto quanto a gente não entender alguma coisa e o outro ajudar a gente. Então, a gente também tem que ser aberto a aprendizados também, né? Sim, com certeza. Entender que ninguém, por mais que a gente não tenha afinidade com alguém, essa pessoa com certeza ela já evoluiu muito mais do que nós em alguns aspectos e outros ela ainda precisa aprender. E até acho que eu comentei na live do Anderson, não sei se foi ele com você ou foi só dele, sobre uma música do Roberto Carlos, chama Pensamentos, que ela diz assim, que se as flores se misturam pelos campos, é que cores. Não, se as cores se misturam pelos campos, é que flores diferentes vivem juntas. Né? Então, por quê? Nós aprendemos uns com os outros. Né? Eu tenho uma reflexão, né? Como eu trabalho com design, com arte, a questão da teoria das cores, né? Para quem estudou, na escola a gente até vê um pouco disso. Tem até aquele experimento onde você põe todas as cores primárias, secundárias num disco, roda ele, em alta velocidade ele fica branco. Então a gente simula como é feita a luz. Olha que interessante. No Espiritismo, a gente aprende o quê? No Livro dos Espíritos. O que é o mal, quando perguntam os espíritos? O mal é a ausência do bem. Então, o mal é a ausência do bem. Quando estamos falando sobre espiritualidade, estar na luz é estar no bem. Estar nas trevas é estar no mal. Então, a gente pode relacionar isso com a cor enquanto luz. Aí entra questões de física, são outras coisas. Porque existe a cor luz e a cor pigmento. Cor luz. Estamos falando de espiritualidade, de iluminação. A cor enquanto luz. A luz branca, ela nada mais é do que a união de todas as cores. Olha como que vai ficando interessante, como Deus parece que parece, né? Fez de propósito. Se a luz é o bem, as trevas é o mal, e a luz que a gente considera, né, a luz do alto, aquela luz branca, clara que emana de Jesus, é a união de todas as cores. E se cada cor fosse uma virtude? E a união de todas as virtudes resultasse na luz maior, que é o bem. Nós não somos perfeitos. A Babi tem uma qualidade que, assim, ela é muito boa nessa virtude, nessa qualidade. Vamos dizer, né, como você está usando o filtrinho aí que tem o rosa na bochecha, a sua qualidade representa pelo rosa. A minha qualidade vai ser representada por esse tom específico de azul, não todo azul. Esse azul. Outros tons, que nem o Anderson usa na live dele, um outro tom de azul. É uma outra qualidade. Então, eu não tenho ainda a qualidade sua e o rosa, mas eu tenho a azul. A gente tem qualidades diferentes e dificuldades diferentes. Então, justamente essa convivência com as diferenças que enriquece a nossa experiência, porque você vai aprender comigo o que você ainda não sabe e eu vou aprender com você o que você ainda não sabe. E aí a gente deixa de ter uma cor só, a gente começa a criar um arco-íris dentro de nós. E aí o que acontece quando a gente tem todas as cores dentro de nós? Eu não vou emitir só o azul. E se eu conseguir ter todas as cores ou todas as virtudes dentro de nós, dentro de mim, a minha cor vai ser a branca também. Aquela luz que tem todas as cores e que dissipa as trevas. Então, desculpa ter viajado demais na maionese, mas é uma Não, coisa que eu às vezes também estou viajando aqui, eu vou dizer um negócio. sabe, é incrível como a física, né, a matéria, essa coisa que estuda os fenômenos físicos, tem tudo a ver com o que a gente estuda na espiritualidade. Então, a união das nossas virtudes resulta no amor maior, que é a meta de todo mundo que está aqui. Né? Até o momento em que, como Jesus, ele já tem todas as virtudes, ele já tem todas as cores. E, embora ele tenha todas as cores e imita aquela luz branca maravilhosa, ele sabe exatamente quando usar cada uma das cores. Quando ele precisa ter a cor azul aqui, a amarela ali, a rosa ali. Ele escolhe qual que ele quer usar, sem trevas.
Desculpa, falei demais. Não, veja só a minha agora. Você falou em junção de cores, né? Que são as virtudes. Você também pode, por exemplo, azul. Eu não sou muito de junção de cor, tá? Eu dizer qual é a cor, mistura com a outra. Me fala um exemplo aí de mistura de duas cores aí. A sua com a minha. O rosa com o azul, ele dá um violeta. Pronto. O rosa com azul, por exemplo. A caridade com a empatia, ela se transforma em quê? Entendeu? Você tá entendendo a minha viagem? Pode ser outra virtude melhor ainda. Então, eu viajei um pouco mais. Mas faz maior mesmo raciocínio, gente, entendeu? Eu Aí tudo adoro. bem. Eu juro que eu não fumo, eu não bebo, eu não. Nem eu, gente. Eu estou É só o são. sono mesmo, eu acho que é sono. Desculpa, Ah, pode vamos lá, continuar. gente, vamos lá. Podem interagir, acho que já mandaram mensagem aqui, comentaram. Deixa eu ver. Aloysio, amar o próximo como a si mesmo, lembrando primeiro de aprender a nos amar pela busca da nossa paz de espírito, a fim de depois conseguir amar o nosso semelhante. Herculano. Não temos capacidade de julgar nem de nossos irmãos, só quem tem este direito pertence a Deus, que estamos aqui para aprender e renovar nossos atos. É você se preocupar realmente com sua evolução mesmo. Você não é questão de deixar de lado outra pessoa. É falar na hora certa, como falou no texto. Falar e ficar em silêncio, falar na hora certa, saber como falar. E ficar. Se não puder falar realmente nada, não fala nada. Né? Só fica ali do lado dela para ajudar ela. E, às vezes é só a companhia que ela precisa ali, que ela para ela saber que você está do lado dela, não precisa nem dizer nada. Né? E às vezes a gente fala muito e é um pouco bem desnecessário. Às vezes ela só precisa da tua companhia, só ali do lado. Tudo certo. Você continua ou quer que eu continue? Continua, vamos lá. Deixa eu só dar boas-vindas aqui. Certo, isso. Entrou Entrou um pessoal aí, tá entrando e saindo. Valéria, Tati, Arthur, Foi. Viana Mário, Carolzinha e um amigo meu, Rafa Moraes. Sejam bem-vindos, boa tarde. E eu vi que em algum Boa momento tarde. sua mãe também entrou, não sei se ela continua aí, mas é Linda alguma coisa, né? Linda É M. linda a minha mamãe. Isso. Se ela tiver ainda, parabéns para a senhora que fez aniversário esses dias. Muitas É, felicidades. fez 18 aninhos. É, tudo bem, gente, vamos embora. A gente sabe que idade aqui é relativo, né? Eu não tenho 27. Vitor não tem 15 anos, então. Vamos lá. Ó, Herculano, o silêncio é uma prece, né? Como eu falei, do silêncio interno e externo. É importante. Vamos lá. Destacando. Destacando. Ah, Ah, tá. desculpa. Por Não, pode favor, continuar. destacando o mal no outro, ativamos fios magnéticos de atração que nos ligam a essa energia que passamos a consumir e digerir no campo mental, detonando a crise íntima que poderá ser sustentada por adversários espirituais astutos. Dessa forma, mantemos-nos aferrados à sombra de nós mesmos e sempre deflagramos maus sentimentos com os quais enveredamos pelos desencontros e aborrecimentos da convivência, porque sempre estaremos propensos a focar no negativo, as imperfeições. A opressão dos conflitos é mantenedora da fuga de si mesmo, e o alto-amor somente ocorrerá quando dispormos ao auto-encontro, a redefinição da autoimagem que oculta mazelas, a retirada da máscara, voltar o espelho da mente para si, interiorização. Essa parte de cima fala muito da obsessão, fala muito da influência negativa, né? Também a influência positiva. Tudo aqui é sintonia, a gente se desequilibra muito fácil. Aqui, quando a gente terminar a live, aqui tá tudo tranquilo, mas depois a gente tem que começar a praticar mesmo, a gente tem que se vigiar, vai vir uma situação, vai vir outra, aí você ali tem que se vigiar. Você está bem tranquilo agora, mas depois pode se estressar por conta de uma besteirinha. E os espíritos aí, infelizmente, que não querem o nosso bem, que a gente fez um mal, né? E eles querem realmente o nosso mal. Eles ficam até debochando, já tem no livro dos espíritos falando, né? Ficam rindo porque a gente se estressa por besteira, besteirinha ali, besteirinha aqui. Aí a gente fala uma coisa aqui, na hora não faz outra.
E tem aquela questão de ficar naquela fixação daquele pensamento, às vezes você se revolta, como você comentou, uma situação, e podia vir também influências ali para colocar coisas na sua cabeça, né? Que às Sim. vezes a gente pensa que são nossos, mas na verdade não é. E um exemplo claro disso, essa situação que eu comentei, que aconteceu, que eu consegui segurar e digerir e falar no momento certo, ela aconteceu justamente, olha que interessante. Nós fizemos um evangelho musical presencial lá no Centro Espírita, e isso aconteceu no carro, voltando para casa. Eu e outra pessoa que também estava ali cantando comigo. Aí você vê, pensa, eu fazia desde antes da pandemia que eu não ia lá no Centro Espírita pessoalmente, e sei lá desde quando que eu não cantava lá pessoalmente. Eu estava tão bem, a energia, né, para quem é mais sensível, a energia que eu senti aquele dia, assim, eu não posso explicar, eu saí de lá muito feliz. Aí eu juro para você, e esse comentário que eu ouvi foi, eu sentei no carro e eu ouvi ele. Aí eu pensa, e eu ficava assim, mas não é possível, eu tive uma noite tão boa, não é possível que eu vou estragar minha noite por causa disso. Só que assim, eu fiquei nesse duelo inicial comigo mesmo, né, de eu estrago ou não estrago minha noite, né? Eu falo ou não falo? Eu vou engolir isso? E aí é o que você falou, né? A pessoa não fez por mal, mas ela estava cansada do dia, né? E ali um descuidozinho bobo, às vezes, que ela pegou ali uma sintonia passageira, não quer dizer que ela sintonizou para sempre. Foi passageira, soltou um comentário. Se eu tivesse pego a mesma sintonia, onde é que a gente ia parar nessa discussão? Então, foi um dos raros momentos que eu consegui sintonizar com uma faixa um pouco mais elevada e não deixar aquilo acontecer, né? E aí, isso me lembra também uma pergunta do Livro dos Espíritos, que o Kardec fala assim, até que ponto nós somos influenciados pelos espíritos? E aí eles respondem, né? É o tempo inteiro. O tempo inteiro nós somos influenciados. Porém, em qual estação nossa anteninha está sintonizando? Né? Quem a gente está ouvindo? E sobre obsessão, só para não me estender muito, a gente fala muito disso nos estudos da doutrina lá no centro. Lendo as obras do André Luiz, Chico Xavier, a codificação, quem é o obsessor de quem? Quantos trabalhos de obsessão o doutrinador ou orientador está ali conversando com o irmão necessitado e o irmão fala, mas, viu, vocês me tiram e a pessoa me chama. Ela me chama, né? Eu até tento sair, mas ela me puxa de volta. Então, quem é o obsessor de quem? Né? Como estão nossos sentimentos, atitudes e pensamentos? Verdade. Mas foi importante falar isso porque influência, né, fala de obsessão, fala de várias coisas ao mesmo tempo ali, muito assunto ali no textinho só. E aqui embaixo fala dos conflitos internos, né? Desse processo do auto-amor e autoconhecimento. E você acordar, tipo, num dia você não tá bem, e isso vai fazer parte do processo, porque você tem que aprender a se conhecer porque eu tô assim, né? Porque eu sinto isso ainda. Então, dessa forma, a gente vai conseguir entrar num caminho, encontrar um caminho para agir melhor. Porque sem entender o conflito, Joana de Ângeles fala muito disso. Não tem como a gente resolver um problema sem entender o problema, sem conversar sobre ele. Não tem como a gente aceitar ele, né? Não é você, eu sou isso e você é eternamente. Não, você tem que entender. Eu agi assim. Eu sou uma pessoa egoísta. Por que eu tô pensando assim? Por que eu quero atenção só para mim? Por que eu falei aquilo, né? Por quê? Então tem que agir, tem que procurar corrigir essa parte, porque às vezes o outro tá numa situação que não tem nada a ver na tua sintonia ali, e você que tá na sintonia, né? Então o outro tá bem, às vezes você tá mal e tá, às vezes puxa o outro pro mal, puxa o outro ali pra sintonia ruim. E realmente já aconteceu muito comigo, o dia não tá bem desnecessário, eu tava numa sintonia bem chata, e eu acho por que eu tô assim? Não preciso, né? Graças a Deus a gente tem essa assistência espiritual. E eu percebi várias vezes que eu fiquei em sintonias bem desnecessárias, que eu ia já no fundo lá e eu ia acompanhar, mas eu parei no meio do caminho. E procurei fazer outra coisa, varrer alguma coisa, ouvir uma música. Aí eu já saio, porque essas coisas ajudam bastante, inclusive.
E eu aprendo ali, eu já começo a perceber algumas coisas, outras não. Tem coisas que realmente eu falo, na mesma hora que eu termino de falar, eu vejo que foi desnecessário, né? Então acontece. Eu Exatamente. sou anjinho não, ó. O Thiago dizendo aqui, ô ilusão. Oh meu Deus, sou... oh, deixa pra lá, melhor. Vamos lá, quer falar, querido? Não, não, tô falando demais. Ah, menino, acho besteira. Ó, eu vou falar a última parte aqui, que tá terminando. Ele é um Tá? texto pequeno, tá, gente? Tem textos um pouco maiores, tá? Ele é pequeno, por incrível que pareça. Aí vamos lá. Estar bem consigo é pilar essencial da boa convivência. Fazendo assim, partirmos em direção ao próximo com o melhor de nós, aptos a vitalizar as relações com o alimento do bem e do amor, convertendo-nos em fulcros irradiadores de paz e contentamento, que serão fortes atrativos de enobrecimento e cooperação, onde estivermos, transmitindo esperança e educação para os que se encontrem no raio de nossas ações. Urge fazermos o aprendizado do alto-amor. Dialogamos com a intimidade, indagar de nossos sentimentos a razão de sua existência, procurar os acordos íntimos. Se não aprendermos a gostar de nós, a nos aceitarmos, não conseguiremos a fluência do amor ao próximo. Uma convivência pacífica com as imperfeições, a caridade conosco, será fonte de apaziguamento e elevadas emoções. Nesse aprendizado, espera-nos a grande lição de trabalharmos pelo desenvolvimento de nossos potenciais divinos. Ao invés de ficarmos lutando contra mazelas, faremos o serviço de laborar a favor de nossos valores, prestigiando o positivo. Sem querer exterminar o passado, haveremos de aprender a transformá-lo. Esse será o iluminado labor de conquistar a nossa sombra, amando-a, sem recriminações e culpas, sintonizando a mente no ser de luta e paz, que existe embrionário em cada um dos filhos de Deus, adentrando definitivamente o patamar declinado na resposta dos sábios guias da humanidade, a Kardec. A felicidade dos espíritos superiores consiste em conhecerem todas as coisas, e nós inferimos, inclusive a si mesmo. Fala muito aqui da convivência consigo mesmo. A gente às vezes está em casa só. Circunstâncias levam a você ficar só em casa. Às vezes você quer ficar com alguém, mas já aconteceu muito comigo de realmente eu precisar ficar em casa. Fiquei só, não fiquei só, né? E realmente eu precisava daquele momento. Tem momentos que a gente precisa de ficar ali caladinho, pensativo. E tem momentos que a gente tem medo de ficar só, de ficar com os próprios pensamentos ali, se convivendo com você mesmo. Eu acho que é mais difícil você conviver com você mesmo, porque você está com você mesmo todo dia, se olha no espelho todo dia, não é? E falar da convivência com o outro é difícil, mas acho que mais difícil é a gente. Porque se a gente não estiver bem, não tem como a gente aprender a se amar e muito menos amar o outro, né? Eu acho que assim, é o lógico, né? Sim, é aquela frase de efeito, né? Que a gente só dá aquilo que a gente tem. Né? Então, se a gente não aprender a falar... Sabe entrevista de emprego? Que aí o entrevistador fala assim, me fala um defeito seu. Aí a gente fala assim, eu sou muito perfeccionista, é o meu Eu falo defeito. direto. A gente fala isso para ele contratar a gente. Mas é realmente um defeito. Se eu sou perfeccionista, eu não aceito falhas. Se eu não aceito falhas, eu não vou me perdoar quando eu errar. E se eu não consigo me perdoar porque eu não aceito falhas, eu vou perdoar o outro como? Se eu não aceitar que eu erro, e tudo bem que eu errei, né, não vou me martirizar porque eu errei, como é que eu vou perdoar o outro quando ele errar também? Né? E aí, quando eu comecei a fazer aquele acolhimento fraterno, quando eu voltei a frequentar o Centro Espírita lá em 2011, eu ficava na porta, né, esperando essa outra história. Mas, enfim, eu entrava lá no acolhimento e o médium, né, ele falava assim, Vitor, depois de algumas conversas, algumas semanas, ele falou, Vitor, você quer ser perfeito. Então faz o seguinte, vai para casa, porque assim, eu queria ser perfeito, isso refletia em tudo. No meu aprendizado,
eu tirava nota 8,5 para cima, não estava contente, eu tinha que tirar 10. Tinha que estar tudo impecável, ir no trabalho, só que eu trabalhava com outras pessoas e exigia isso delas. Ele falou, então faz o seguinte, vai para casa, vai lá no capítulo, sei lá qual, do Evangelho, chama assim, sede perfeitos. Aí você lê esse capítulo. Então você quer ser perfeito, você gosta de ser perfeito, lê esse capítulo. E aí você tenta ser perfeito. Do jeito que tá falando no Evangelho, não é do jeito que você acha que é perfeição. É do jeito que tá lá, tenta ser. Aí eu comecei a ver que eu faltava muito, né? Então, essa coisa da gente só dar para o outro o que a gente tem dentro de nós. Então, se a gente não gosta de si mesmo, se a gente não se ama, se a gente não se perdoa, como é que a gente vai ter essa postura com o outro, né? Esse é um ponto. E aí, tem algum momento que ele fala, deixa eu até pegar um livro aqui que eu tenho, ele fala sobre transformar, não é brigar com as nossas mazelas, é pegar isso que nós temos, né, e transformar aqui. Eu comentei já em algumas vezes, em algumas lives que surgiram esse assunto, tem esse livro aqui, chama Dos Vícios às Virtudes, a Transformação da Humanidade. O autor é Antônio Pimentel. Ele fala justamente disso, ele explica como o nosso instinto primitivo foi tão importante para nós, né, para a construção do nosso ser. Todos nós fomos primitivos um dia. E como a gente tem que transformar esse sentimento, não é para brigar com ele, né? Não é para se martirizar porque eu sinto revolta, porque eu sinto ódio, eu sinto mágoa. É transformar. Eu posso usar isso de uma outra forma, né? Eu posso transformar o que era antes egoísmo no alto amor. Mas aí tem uma diferença, né? E tem muitas pessoas que já abordaram isso em palestra, eu esqueci agora quem foi, mas tem uma diferença. Então, eu consigo transformar, né, algo que uma hora pode ser prejudicial em alguma coisa boa. Minha mãe fala uma coisa muito interessante, que é assim, aqueles espíritos encarnados ou desencarnados que fazem muito mal, mas muito mal para a humanidade toda. Vamos supor, vamos colocar um exemplo muito extremo. Hitler. Quanto de mal o Hitler fez para a humanidade, que reflete até hoje. Agora, imaginemos o seguinte. Pensa, porque assim, Hitler foi muito inteligente. Muito inteligente. E ele só fez tudo o que fez porque ele foi muito inteligente. Ele sabia como aliciar pessoas, fazer as pessoas comprarem o pensamento dele. Tem marqueteiros que estudam Hitler para usar estratégias de marketing. Então, agora imagina, um espírito astuto, sábio, inteligentíssimo como Hitler, voltado para o bem. Quando esse espírito, até me arrepia, quando esse espírito, com esse potencial, virar a chavinha, entender e decidir usar todo esse potencial para o bem, pensa quanto bem ele vai poder fazer. E aí, trazendo para mais perto de nós, minha mãe, ela já conheceu muitas pessoas assim que fizeram muitas coisas muito ruins nessa vida. E ela fala, pensa essas pessoas, e ela convive, e ela busca conversar com essas pessoas, tentar levar o evangelho para elas, e algumas até conseguiram já. E ela falou, pensa essas pessoas com o poder que elas têm, quanto de bem elas podem fazer, quando elas decidirem fazer, né? Pensa os generais que comandavam guerras, e aí, né, o que a gente chama nas séries de... Quando tem aquela reviravolta no final, eu esqueci o nome, mas os espíritos falaram para nós, lá no Centro Espírita uma vez, o trabalho ele é todo comandado, entre aspas, por um querido amigo nosso há décadas, né? E assim, quantas pessoas ele colocou no caminho do bem? Quantas pessoas hoje estão no bem por seguir o exemplo dele? Ele não é perfeito, mas seguiu o exemplo de querer se dispor ao bem. Sem perfeição, mas se dispor ao serviço do bem. Quantas pessoas, através do exemplo dele, se voltaram ao bem e, por conta disso,
Hoje, se juntar o pessoal de São Paulo com o pessoal do interior, que é onde ele está hoje, assim, são dezenas de trabalhadores que ele mostrou o caminho. E aí a espiritualidade, em uma das conversas de encerramento do trabalho, né, e ele próprio já comentou isso várias vezes, todos nós já fomos soldados um dia para o mal. E hoje estamos no bem. Estamos no bem porque já fizemos o mal. E ele, ali, como dirigente, ele era o general de todos nós. E aí, quando ele virou a chavinha e decidiu praticar o bem, quanto bem ele está conseguindo fazer sem ser perfeito? Né? Então, é uma questão de se propor, né? Olha eu falando demais de novo, gente. Não, menino, oxe. Desculpa, E uma Babi. coisa importante aqui, não, que desculpa. Oxi. Eu falo muito. Não, veja só, o que você fala aí, você está sendo intuído, ou seja, é necessário. Vai ficar gravado, vai ter gente que vai precisar ouvir isso, então nem se preocupe. E tem outro para finalizar aqui a ideia, o raciocínio, fala do passado. Fala das nossas mazelas, do que a gente fez, né? E a gente geralmente não se perdoa, não devia ter feito aquilo, não devia ter falado aquilo. Mas, assim, aquela época que você errou, você não tem a maturidade que você tem hoje. Você tem a maturidade que tem hoje porque você errou. Claro que não vou atrás do erro, mas o erro aconteceu. É porque você não tinha maturidade naquele momento, naquela situação. A gente tem, pelo menos eu estou procurando enxergar assim. Por exemplo, uma palavra que você falou que não devia ter falado. Foi algo impossível? Foi algo que você realmente teve intenção de fazer mal àquela pessoa? Se não foi, foi algo impossível. Então você tem que aprender a fazer o quê? Controlar um pouco a impulsividade. Então é um aprendizado. É uma questão de análise, de respirar e raciocinar. É um processo, né? E o passado, a gente não pode condenar o passado. Não é viver no passado, mas se perdoar, né? Eu sou hoje aquilo que eu fui ontem, serei amanhã aquilo que eu sou hoje, né? Então, chega a me arrepiar aqui, porque a gente não pode descartar, porque o que a gente é hoje é que a gente construiu, está construindo todo dia. Então, mas também não podemos viver lá. Temos que viver aqui e nem viver muito no futuro. Não é deixar de aprender com o passado e nem deixar de planejar. É viver o hoje, planejar o que tiver que planejar, porque acontece muito, gente. Se todo mundo acontece, todo mundo aqui. Planejamos o dia, planejamos alguma coisa no futuro, e lá no futuro Deus muda toda a rota ali, a espiritualidade, e assim, e é algo muito melhor que você estava planejando ou algo totalmente diferente. E quando você vê, era o que realmente tinha que acontecer. Você realmente entendeu aquilo, né? Inclusive, isso daí tem uma música que chama Planos, que fala sobre isso, né? Quantos planos eu já fiz, né? E aí chega lá, Deus muda tudo, porque quem sabe o que é melhor para nós é Ele. Babi, eu posso dizer mais duas coisinhas que faz tempo que tá aqui na Fala, minha meu cabeça. filho. Uma Faz delas, tempo, então coloque pra fora. uma delas é um exemplo que foi um dos últimos livros do André Luiz, né? Psicografado pelo Chico Xavier, que nós estudamos lá no Centro Espírita, e eu estudei já esse livro duas vezes. Chama Libertação. Para mim, dos livros que eu li do André Luiz, é o Eu já melhor até li. hoje. É lindo o Então você final. vai lembrar. Eu não lembro o nome do mentor deles, que estava ali todo. É tanto mentor ali, minha gente. É, enfim, o espírito mais evoluído, mais capacitado ali, que estava conduzindo toda a ação no bem do livro. E aí tem um momento que ele, para ajudar um irmão, um espírito que estava fazendo mal para alguém, e aí ao invés de julgar, subjugar e não sei o quê, ele queria trazer para si aquele espírito, Eu lembro dessa porque ele parte. via nele um espírito sofredor, né? E aí ele começou a conversar com aquele espírito, se colocando no lugar dele, falando que entendia ele e tudo mais. E aí foi interessante que acho que tinha um outro trabalhador ali com o André Luiz, vendo aquela cena e explicou para o André Luiz que ele estava falando com tanta propriedade com aquele espírito que entendia ele e tal, porque aquele espírito evoluidíssimo, ele tinha sido como aquele outro espírito um dia. Ele já tinha estado naquele lugar. E aí, assim, não que a empatia, que a gente
é obrigado a errar para aprender. Não, a gente pode aprender pela dor ou pelo amor. Mas a gente consegue construir a empatia. Mas é inegável que quando a gente erra e depois entende, corrige, passa a acertar, aquela bagagem ficou escrita em nós de uma certa forma, tão pessoal, que a gente acredita tanto naquilo, mexe tanto com a gente, e quando a gente conta isso para alguém, o olho brilha, a gente fala com propriedade, né? Então, ele já tinha sido daquela forma. Então, ele estava realmente acolhendo e tendo uma empatia incrível com aquele espírito errante, né? Imperfeito como ele já tinha sido. E ele falou, eu já estive aí, eu já fui assim, né? E não precisa ser. Então, essa é uma coisa que está marcando, essa passagem do livro. Gente, leiam, não precisa ter lido os outros. Libertação, de André Luiz, por Chico Xavier. É fantástico. E o outro... Desculpa, pode falar. Não, pode falar. Era sobre o livro, mas depois eu falo, pode falar. É que aí eu vou mudar o assunto, que é um trecho da página que você leu. Mas então pode falar sobre o livro e depois eu termino. Não, tem muitas partes nesse livro, são situações muito recorrentes. Fala uma história também de uma pessoa que está sofrendo obsessão, né, que estava doentinha também. Tem um caso também de um casal ir para uma igreja, de como é o ambiente naquela igreja, quando uma pessoa, independentemente se é igreja ou não, quando a pessoa não tem realmente a intenção de mudar ali, o que acompanha eles ali, né? Então, achei muito interessante, porque não é só, eu sou espírita, não sei quem, não sei o quê, não é qualquer pessoa. Você for para uma igreja, for para o centro espírita, você tem que realmente estar com a intenção no coração de mudar. E você vai ser bem acompanhado, vai ser bem assistido. Eu lembro de uma cena, né, dessa cena, que até no carro, onde aquele casal estava andando, estava cheio já no carro. Tinha muito desencarnado ali, só no carro. E lá dentro, eu acho que tinha poucos pontos de luz, poucas pessoas que tinham intenção, e a maioria ali só queria ir por conta de dinheiro, por conta de retorno, por conta de namoro, por conta de mais intenções, né? E realmente, não é só em centro espírita que tem essa assistência espiritual. Tinha realmente a assistência ali na frente da espiritualidade, mas a maioria ali não tinha boas intenções ali. Então, para a gente enxergar ali, realmente, foi totalmente do mundo espiritual. André Luiz aprendeu muita coisa nessa história, nesses casos. E nesse caso específico, é para a gente aprender que não é só em templos, é dentro do nosso lar também, né? Que a gente deve aprender, além de ser espírita em centro espírita, a gente ser espírita fora do centro, aprender mesmo. Então, a gente às vezes não enxerga, não vê nada, mas as intenções é que realmente valem aqui naquele momento, né? Exatamente. E a Dani está falando aqui, preciso ler esse livro. Dani, Com certeza, leia. leia Estude. porque assim, eu li ele 2 vezes, a gente estudou 2 vezes. Eu lembro que a primeira vez que eu li, eu estava trabalhando lá em Pinheiros, aqui em São Paulo. Então, assim, era um trajeto de 1h30. Eu ia e voltava lendo. Imagina a cena, Vitor, que aí quando eu saía do metrô, caminhava 10 minutos para chegar no trabalho. Esses 10 minutos eu ia lendo, né? Pensa na cena, Vitor, lendo um livro, caminhando para o trabalho no meio da rua e chorando de emoção lendo o livro. De verdade. Não é brincadeira. A primeira vez que eu li esse livro, que era uma coisa tão mais incrível que a outra, que eu chorei no meio da rua lendo o livro. E eu chorava no ônibus, eu chorava no metrô. É lindo. E aí, o que a Babi falou, desse comentário do livro, olha que engraçado, me remeteu ao que eu ia finalizar com um trecho que você leu anteriormente, sobre a nossa intenção, né? Quais são as nossas intenções? E aí, o trecho que eu me refiro está falando o seguinte na leitura de hoje. Face ao exposto, conclui-se que a indeclinável necessidade de avaliações permanentes no trabalho da autodescoberta, estudando os reflexos perturbantes das relações que edificamos, a fim de aquilatarmos com exatidão a origem de nossas reações. E isso também está martelando na minha mente. Muitas das minhas reações, você fala assim, não, mas eu estava certo na minha colocação, né? Eu estava certo naquele momento, mas a minha reação naquele momento, por que foi?
Por que que eu reagi daquela forma? Aí é o autoconhecimento, né? Nessa situação que eu coloquei, que eu me senti ofendido, mas eu consegui segurar e resolvi numa boa. Por que que eu me senti mal? Não que a pessoa estivesse certa ao dizer aquilo, mas por que que eu me senti mal? Será que aquilo que ela falou feriu o meu orgulho? E se eu não tiver, se eu já tivesse superado essa questão do orgulho, eu ia me sentir mal com o que ela disse? Não ia entrar por aqui e sair por aqui? Por que que eu me senti mal? E se eu reagisse, se eu quisesse debater com ela, que eu ali cheguei a trocar duas palavrinhas até decidir me calar. Se eu decidisse continuar falando, por quê? O que me motivaria a continuar discutindo? Qual é a origem de eu querer continuar discutindo? Orgulho, né? Não, isso nunca vai querer dizer, né, aquela coisa, o perdão, a gente não oferece o perdão porque o outro merece, né, porque o outro está certo. É porque a gente quer estar em paz. É porque nós merecemos isso. Né? Então, por que que eu tenho essas reações? Por que que eu sou reativo? Né? Eu não consigo engolir, eu não consigo tolerar, eu não consigo ser paciente, né? Se eu não consigo ter paciência com o outro, por que será? Será que eu estou querendo dele a perfeição? Né? O que que move o meu sentimento? Né, que ele coloca lá, qual a origem das nossas reações? Então eu achei isso, um trechinho que é bobo, mas que me fez pensar, qual a origem das nossas reações? Falou tudo, resumiu a live inteira em um comentário. Obrigada, gente, aí, pelos comentários, pelos... E aqui, Dani falou, não existe coincidências. Deixa eu ver se eu... Dani falou, meu sogro sempre fala dele, leia, releia, minha filha, porque é muitas cenas ali. É engraçado que quando a gente lê um livro, seja qualquer, assim, de cunho moral também, né? Você fica imaginando aquele cenário e todo o capítulo que vinha desse livro, eu sempre escutava, às vezes lia no estudo, e ficava imaginando o cenário na minha mente mesmo ali, naquele momento. E realmente tinha situações que a gente hoje, não que eu estou dizendo que uma dor é menor que a outra, mas você sente de uma forma diferente. Mas você realmente acha que é uma coisa fácil, mas na realidade, na prática, não é. É muito difícil. Lembrei agora para terminar da questão da sintonia. Teve uma cena ali que eu lembro na minha cabeça que acho que eram era como se fossem estagiários, né? Era o tutor ali e tinha uns acompanhando ele, aprendendo como é que aprender a sintonia naquele local um pouco pesado ali. E é muito difícil, porque a gente aqui, a gente se desequilibra muito fácil. Imagina se a gente tivesse do outro lado lá, naquele momento, naquela situação, e o mentor sempre dizia, cuidado, se vigie, não se deixe levar comentários, porque aquele ambiente ali tem tudo um pouco de ignorância, não é? E é muito difícil estar se mantendo em equilíbrio, se mantendo na sintonia. E teve uma situação que uma pessoa lá, eu acho que era um homem, que escutou, acho que foi um parente que estava por lá, não lembro muito bem, e se deixou levar por um sentimento que ele ainda estava ali, né, guardando. E se deixou levar, se desequilibrou, depois voltaram a reequilibrar ele de novo, mas é muito difícil estar se mantendo naquela sintonia aí, né? É exercício. É. Um dia a gente consegue. Vamos todo dia aí treinar, gente. Quando tiver aquele dia, gente, que tá tudo errado, sempre lembrem, ó, esse dia é o teste da paciência, então vamos treinar. Vamos treinar. Ônibus atrasado, trabalho estressante, a casa todo um caos, tudo dando errado. Tem dia que é assim, você sabe o que acontece, né? Então, Ela disse no início do texto, né? São oportunidades. O autoconhecimento. Não é oportunidade para conseguir o outro. É oportunidade de autoconhecimento. é tudo sempre primeiro aqui dentro, depois para fora, certo? Exatamente. Então, e aí, querido, o que é que você achou da live? O que tá achando do livro? Você conhecia ela? Como é que é? Eu não conhecia, o que é um pecado, porque aí eu fui pesquisar sobre ela, que eu nunca tinha ouvido falar, e eu achei muito legal, né? Até compartilhei algumas curiosidades nos nossos stories.
E agradeço, E, inclusive. gente, eu achei realmente, e assim, uma figura tão importante, né? Sócia fundadora da Revista Espírita, aliás, da Revista Espírita não, da Sociedade, né, Espírita lá da França, a primeira que surgiu. Então, ela foi sócia fundadora, uma figura super importante, com uma obra tão legal, e eu não conhecia, né? Então, assim, obrigado de verdade pelo convite. Não fazendo média, é porque lendo esse. Ah, a Dani está perguntando qual o livro que Eu era. ia falar agora, pode falar. Não, eu tô sem a capa do livro aqui, então não lembro o nome. Mereça ser feliz. Isso, Aí, no, aí o subtítulo, Superando as ilusões do orgulho, ou seja, ela foca muito no orgulho. Hermance exatamente. Dufaux. É Hermance, Dufaux. Lá É o na nome. capinha do que você postou, né, da chamada para É a live, nova atualização. você É a colocou nova lá atualização o dele. nome, tudo certinho. Isso. Então, assim, obrigado mesmo, porque é uma coisa que já fez parte da minha história inteira, são dificuldades que eu tenho até hoje, e estudar sobre isso para mim é incrível, porque muitas vezes eu tenho atitudes que eu paro, penso e falo, eu não quero ser assim, mas eu ainda sou. Então, eu ainda preciso estudar, preciso me reeducar, né? Então, quando a gente a ciência mesmo já fala, né? Quando a gente ensina, não que a gente esteja ensinando a outra, mas quando a gente tenta transmitir essa informação, a gente aprende mais, né? Então, é uma oportunidade muito bacana. Eu agradeço. A live é sempre incrível. Muito obrigado pelo convite. Por mim, ficava 2 horas falando aqui. É, tá quase E 1h30 já aqui, gente, de live. aí o Victor tem esse problema. E obrigado. Não, minha gente, ó, o que foi falado aqui foi necessário. Nenhuma live é comprida demais, é curta. Tem live que é meia horinha e se fala tudo ali que é necessário falar. Então não é comprida, não é curta, não, é o que é necessário. A gente que está ouvindo aqui, todo mundo que está ouvindo aqui, foi necessário ouvir. Eu, pelo menos, quando eu fui ouvindo, eu lembrei de muitas coisas que eu fiz, falei e tal. Aquele feedback, aquele flashback, na verdade, na cabeça ali, pensando em tudo. E a partir de agora a gente começar mais ainda, mais o treinamento aí, se vigiar cada vez mais. Não é desistir. Não é amanhã eu posso acordar meio assim, mas vamos lá, não é porque eu tô assim. Vamos melhorar, vamos pensar positivo. Pelo menos no meu ambiente de trabalho lá, ela foca muito, a pessoa que está me treinando lá, né? Foca muito em pensar positivo, não é ignorar o negativo, mas pensar. Eu não vou conseguir não. Se você começar o dia pensando assim, o dia vai, né? Não vai atrair nada de bom. Então você tem Uhum. que pensar, vai ser um dia bom. Eu vou conseguir enfrentar o que chegar na minha frente, eu vou conseguir entender, eu vou conseguir enfrentar. Mesmo você não sabendo, porque tu nunca sabe como é que vai ser o dia da gente, né? Você tem que pensar assim, vai ser um dia bom, vai ser um dia tranquilo. Se vier algo, eu vou conseguir enfrentar, vou conseguir aprender. A gente tem que pensar assim, não é? Não é ignorar o problema, não é fugir, mas enfrentar, entender ali. É assim, eu não sei se é viagem da minha cabeça, mas eu sempre digo aqui. As situações que aparecem no nosso caminho, todos os dias, é como se fosse uma demonstração realmente de amor de Deus, de Jesus, da espiritualidade em relação a gente, porque somos filhos, aprendizes. Então, o que chega até a gente é porque não é por acaso, não é coincidência. É porque você precisa passar, né? Sim, exatamente. É isso, gente. É isso. Muito obrigada pela companhia. Deixa eu ver quem tá aqui. De Paula, né? Que ele entrou por outro perfil, ele é do. Tá, né? Tem dois. Ele tá encarnado aqui, o outro tá desencarnado aqui do outro lado. Aldenir, Dani, Herculano, Jacira, Andressa, Mercedes e Eliane. Muito obrigada pela companhia. Carol também chegou aqui. No final, mas vai ficar gravada, tá? Graças a Deus, a Eu vi, live. Oi, pode falar. eu vi que minha tia Emília tá aí também. Um beijo pra ela. Beijo, tia Emília. Prazer conhecer a senhora. Nunca vi, mas prazer. Então, muito obrigado pela companhia, querido. Vamos chegando. Vou deixar gravado, tá, gente? Obrigado Eu que pela agradeço. companhia.
Vamos fazer a prece final. Pode dar seus recados finais aí, divulgar a sua live, que daqui a pouco, né? 8 horas. Pode falar, Daqui querido. uma horinha e meia, né, às 8 da noite. Todo domingo, às 8 da noite, a gente faz o nosso evangelho na live com o livro Alicerce da Fé, que é uma alternativa ao evangelho, com uma linguagem um pouco mais simples, tentando naquelas pessoas que têm mais dificuldade de entender aquela linguagem rebuscada do evangelho. Então, mostrar essa alternativa para as pessoas, a gente acha interessante, e por isso trazemos essa proposta, né? Fazer o evangelho com essa alternativa. Então, todo domingo, inclusive hoje, às 8 da noite, aqui no perfil. E eu queria aproveitar, né, esse espacinho agora no fim para falar para vocês, quem não nos conhece, meu nome é Vitor, que eu acho que eu não me apresentei no início, né? Eu sou um dos membros aqui do Grupo Coração de Luz, tá? Nós somos em 7. E nós fazemos evangelhos musicais também. Antes da pandemia, fazíamos com mais frequência, né? Então, evangelhos musicais presencialmente. Então, era cantando músicas e no intervalo das músicas a gente faz uma palestra, né? Relacionando, falando um pouco sobre o que a música está tentando trazer para nós na letra dela e tal. E aí, no nosso perfil, lá no link da bio, tem como comprar o nosso CD pelo Mercado Livre, que é esse CD aqui, ó, tá? Aqui está o grupo todo. São 13 músicas, né? Tem as músicas aqui atrás. E mostrar para vocês, ó. Tem um encartezinho com a história do grupo, que qualquer dia eu vou contar qual que é a Show de história, bolas. Conte, meu filho. por que nós temos esse nome, né? Não é por acaso, mas e esse CD, 100% da venda dele, a gente destina para as obras de caridade da casa, tá? Então, quem adquirir o CD está contribuindo com todos os trabalhos assistenciais do nosso centro, tanto de São Paulo quanto do interior de São Paulo. Então, vocês ajudam a gente a ajudar o... Ó, a Jacira tá perguntando. Não é em Recife. Quem tá em Recife sou eu. Ele tá em São Paulo. Infelizmente ele não tá aqui. Mas se você quiser adquirir o CD e dar uma ajudinha, você procura, né? Inclusive quando eu tiver com uma condiçãozinha aí legal, eu vou ajudar também, vou escutar. Tá bom, gente? Obrigada. E de 8 horas é sempre meu evangelho no lar. Então, infelizmente, eu não consigo acompanhar, mas sempre eu tô ouvindo depois. Tá curtindo lá as lives. E muito obrigada pela companhia, pelo que a gente aprendeu hoje. A gente está aí com outra mente, com outra sintonia e que permaneçamos assim o resto do dia. Não é? Então vamos aí à prece final, nosso querido Vitor, com sua bela voz. Né? Vamos lá. Pode ligar o ventilador que ele faz muito barulho. Então, vamos serenando os nossos corações, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre e irmão, em agradecimento a esse encontro, a essas reflexões, a oportunidade de estudarmos sobre nós mesmos, a oportunidade de nos conhecermos, a oportunidade de nos entendermos e termos mais uma ferramenta para que consigamos vencer as nossas dificuldades. Que através desse estudo nós possamos adentrarmos um pouco mais no nosso íntimo, adentrarmos os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, nos conhecermos, pararmos de degladiarmos tanto com os outros quanto conosco mesmo, entender o que é que nos move, o que nos motiva a ser, a falar, a pensar. E como diz no texto, para que nós consigamos o alto equilíbrio, o alto amor, e assim sermos um instrumento do bem, levando luz onde quer que estejamos, mesmo que ainda seja uma luzinha pequena,
Lembremos que num quarto escuro, qualquer fósforo riscado ilumina pelo menos a si e aqueles que estão em volta. Não menosprezemos o nosso potencial, mas que possamos dar o nosso melhor. Que ofereçamos o outro o nosso melhor. Que sejamos instrumentos do amor de Deus enquanto estivermos encarnados nesse planeta, evoluindo e através dos exemplos proporcionarmos também estímulo para a evolução daqueles que conosco convivem. Que pratiquemos a empatia, a caridade, o amor no nosso dia a dia, não pensando em grandes obras, mas nas pequenas coisas que fazem toda a diferença. Nas pequenas coisas, gestos, nem que seja doarmos um pouquinho do nosso tempo para ouvir aquele que precisa falar. Mas de alguma forma, contribuirmos para esse mundo de regeneração que tanto esperamos e desejamos, sendo nós mesmos a mudança que queremos ver nesse mundo. Que a nossa Mãe Santíssima esteja sempre ao nosso lado, nos amparando, nos incentivando, nos acolhendo nos momentos de dificuldade, nos reerguendo após cada queda, como uma mãe zelosa que assopra de leve o machucado do filho ao cair, mas estimula a subir novamente na bicicleta, recuperar seu equilíbrio e andar com os próprios passos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, hoje e por toda a eternidade. Que assim seja, graças a Deus. Eita. Obrigado, gente. Sai umas lágrimas aqui, mas faz parte. Eita, Jesus. Vamos lá. Comentários aqui. Cadê? Sou Herculano, Campinas, São Paulo. Centro Espírita Irmão Oscar, obrigado. Obrigado vocês. Paz e luz. Continue nos acompanhando aí. Compartilhe a mensagem que é de Jesus, não é a gente tá falando aqui. A gente é um instrumento, né? Mas tem corações que precisam ouvir essas palavras, esses ensinamentos aqui. Então compartilhem, né? Pensem só em Jesus, não pensem nem na gente. A gente só está aqui tentando divulgar da melhor forma, né? Então tentando estudar aí, tentando filtrar as palavras e falar o melhor possível. Então obrigado pela companhia, obrigado, querido. Daqui a pouco tem o seu evangelho, tem o meu também. Então vamos aí continuar na sintonia, tá, gente? Coloque uma música aí agora, terminar, coloca uma música bonita, vamos ler um livro, vamos dançar, fazer alguma coisa. Pra sair do... tá? Marquinhos chegou aí, bem-vindo, vai ficar gravado, viu, querido? Acabou de acabar. Então, beijo no coração, querido, obrigado. Sou Babi, pra quem não me conhece, sou de Recife, da Gema aqui, nasci aqui e estou aqui até hoje, graças a Deus. Aparento ser nova, mas não sou, tá? Não vou revelar minha idade aqui. Ano que vem, quando chegar meu aniversário, eu revelo. Eu sou assim, eu faço suspense. Tá bom? Tchau, beijo. Tchauzinho, tchau. Buenas tardes. Buenas noite. Buenas noches já. Tchau. Boa noite.